queridos irmãos e irmãs, dia 5 de outubro, dia de São Benedito o Negro. Benedito nasceu na Sicília. Filho de escravos vindos da Etiópia para a Sicília, vendeu os seus bens e fez-se franciscano. No convento, dedicou-se a trabalhos humildes. Chegou a exercer o cargo de superior, mesmo não sendo sacerdote. E mais tarde, vemo-lo novamente trabalhando na cozinha. Morreu em 1589. Seu culto logo se espalhou pela igreja. Também hoje é dia de Santa Faustina. Santa Faustina passou sua jovem existência entre as irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, em generosa conformidade com a vocação recebida de Deus e amadurecendo uma intensa vida espiritual, cheia de dons místicos e em fiel correspondência a eles. Ela tornou-se a inspiração de um movimento para proclamar e implorar a misericórdia divina para o mundo inteiro. Foi canonizada no ano 2000 por São João Paulo II. Sua devoção se espalhou rapidamente por todo o mundo. Então hoje, dia de São Benedito e de Santa Faustina, que eles intercedam a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assassinos. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-lhe embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Correção: não são assassinos, mas assaltantes. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje é provocativo para um fariseu. Por quê? O samaritano era visto como alguém inferior pelo judeu. Os samaritanos são descendentes dos israelitas do norte. Quando era o reino de Israel, sobre o domínio de Davi e Salomão, com a morte de Salomão, Roboão, o filho dele, assumiu o trono, neto de Davi. Quando ele assumiu o trono, as tribos do norte vieram pedir que ele diminuísse a cobrança de impostos. Como Roboão tinha nascido e crescido na riqueza, não quis ceder àquilo que ele dizia que era capricho das tribos do norte. Então, as tribos do norte se revoltaram e se separaram da tribo de Judá. Daí nasceu o reino de Judá
e o reino de Israel ficou com as 10 tribos do norte. Lembremos que Israel era composto por 12 tribos. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá ficaram com o reino de Judá. Daí a expressão judeus. E as 10 tribos do norte se uniram no estado de Israel. Continuou chamando Israel. Depois de um tempo, no ano 722 a.C., a capital do Reino do Norte, Samaria, caiu na mão dos assírios. E grande parte da população foi deportada para a Síria. E o que aconteceu? Um outro povo, também deportado de uma outra região, acabou indo habitar na Samaria. E houve o quê? Uma miscigenação. Este povo começou a casar com os israelitas. Houve um processo de miscigenação, de mistura de raças. Por causa disso, o Reino do Sul, Judá, não via mais os samaritanos, os israelitas, como irmãos seus. Daí a rixa entre judeus e samaritanos. Só um contexto histórico para vocês entenderem qual é a mensagem de fundo que Jesus quer dizer. Portanto, para os judeus, os israelitas, ou melhor, os samaritanos, eram inferiores, eram impuros. Por quê? Porque eles tinham casado com estrangeiros. Portanto, Jesus dizer que um sacerdote e um levita não socorreram um homem que caiu na mão dos assaltantes, mas um samaritano, era uma ofensa bem grande, porque eles eram vistos como uma categoria inferior. Segundo aspecto, o sacerdote, todo mundo sabe, oferecia sacrifícios no templo. E o que fazia o levita? O levita era o sacristão do templo. E por que os dois não socorreram o homem, Padre? Pelo seguinte fato: pode ser que eles achassem que aquele homem já estava morto. Portanto, pela lei, uma pessoa não pode tocar no morto, senão ela se torna impura. Lembro que os dois serviam no templo. Se eles se tornassem impuros, eles não poderiam servir no templo. Provavelmente foi por causa disso que eles não socorreram o homem. E aqui entra novamente no pano de fundo a crítica de Jesus. O certo, como ser humano, deixando a lei de lado, era socorrer aquele homem. Só que eles estavam presos à lei. Portanto, eles preferiram seguir a lei e a pureza do seu corpo, porque estava na lei que não poderia mexer num cadáver, do que verificar se aquele homem realmente estava morto e, se ele não estava, ajudá-lo. O samaritano que não estava tão preso à lei, vai lá e socorre o homem porque agiu com misericórdia para com ele. E aqui novamente Jesus faz uma crítica ao modelo rigoroso de vivência da lei. O ser humano sempre está acima da lei. Para o judeu, a lei estava sempre acima do ser humano. Portanto, eles não poderiam socorrer aquele homem porque iriam se tornar impuros. Quem vai socorrer? Um homem que não está preso à lei, o samaritano, que para um judeu é um estrangeiro. E aqui, novamente, Jesus dá uma cutucada na visão dos fariseus que colocavam a lei acima do ser humano. Lembrar que todo ser humano é filho de Deus. Portanto, é nosso próximo. E aqui Jesus, na verdade, o rapaz que interroga Jesus, ele vai colocar 2 mandamentos num só. Aquele que está no Deuteronômio e aquele que está no livro do Levítico. O próximo como a ti mesmo. E Jesus dá um passo além. Quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que está do teu lado. Próximo, proximidade. É meu irmão. Por isso nós devemos entender que a palavra de Deus sempre deve nos conduzir e nos orientar. Devemos lembrar que todos os seres humanos são filhos de Deus.
e como filhos de Deus são o nosso próximo, que nós devemos amar e respeitar na sua dignidade humana. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.